grande alegria que estamos nos reunindo novamente após o nosso período de recesso escolar. Estamos mais uma vez aqui com o propósito de aprender mais sobre Deus, aprender mais daquilo que Ele espera que sejamos. Durante esse período de recesso, eu creio que vocês puderam descansar um pouquinho, assim como eu, mas o nosso período letivo, o segundo semestre, se inicia nesta semana. No caso, já está se iniciando com essa aula. Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre o Novo Testamento, mas antes de falarmos sobre o que vamos estudar nessa aula, sobre o que aprenderemos, eu vou dirigir uma oração. Então, eu peço que, onde vocês estiverem, vocês estejam em espírito de oração juntamente comigo. Amém? Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos por mais esse dia, te louvamos porque mesmo a esse período que estamos vivendo, um período difícil, um período que traz certas incertezas a nós, mas te glorificamos porque nós temos a confiança e como hoje nós aprenderemos, nós temos a convicção de que o Senhor estará e está conosco, Pai. Deus, nós te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Ó Espírito Santo, esteja iluminando o nosso entendimento para que possamos compreender mais sobre ti, mais sobre as verdades do teu reino, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, gente. Bom, a EBD, ela é a melhor escola do mundo, né? Isso eu tenho certeza que vocês sabem disso, porque ela nos ajuda no crescimento espiritual, até alcançarmos uma maturidade, né, em conformidade com o que Cristo espera de nós, né? Nós estamos nesse processo de santificação, mas a gente jamais pode se acomodar ao nosso nível espiritual, ao nosso nível de intimidade com Deus. Então, a EBD, ela nos ajuda nesse processo de santificação. Por isso que é mega importante, turminha, todos participarem da EBD. Mesmo, né, sendo uma criancinha pequena, mesmo estando ainda lá no berçário, lá as professoras já estarão incutindo, né, colocando as verdades do reino aos alunos que ali estarão, né? Então, por isso que é primordial, tá? Então, você papai, você mamãe, você titia, você aluno pequenininho da minha turminha, saibam disso. Sempre nós precisaremos ouvir as verdades do reino para ajudar nesse crescimento espiritual. Amém? Bom, o título da nossa aula, né, melhor dizendo, o tema da nossa aula é A Missão Começa. O subtema é a Igreja Primitiva. E o texto que vamos trabalhar, o texto base, está lá na carta do apóstolo Paulo à Igreja de Roma. Então, a carta, né, aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Bom, a última aula que eu dei, a última aula do semestre passado, eu falei com vocês referente ao derramamento do Espírito Santo, certo? Lá em Atos 2, nós vimos que ali a igreja começa, a igreja primitiva, o corpo de Cristo, nesse sentido, visível, ele começa a ganhar forma, certo? Nós vimos que depois do sermão do apóstolo Pedro, devido ao derramamento do Espírito, mais de 3.000 pessoas foram convertidas, receberam a Cristo. E aí a igreja começa a ganhar uma outra forma. E principalmente, galerinha, o derramamento do Espírito Santo, ele ajudou a expansão do evangelho ali naquela zona, né? Naquela região
do Oriente Médio, pegando ali a Ásia Menor, pegando a Europa, né? Principalmente ali as regiões que margeiam, né? Que ficam próximas ao mar Mediterrâneo, certo? Então, o derramamento do Espírito Santo ajudou, né? Foi esse poder que Jesus disse, olha, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era esse poder que Jesus estava falando ao povo que eles receberiam para pregar o evangelho. Então a missão começa. Nós vemos que o apóstolo Pedro, ele também compôs, ele escreveu outras cartas, né? Sem ser, né? Melhor dizendo, ele escreveu cartas além dessa que nós vamos estudar hoje, que é Carta aos Romanos, certo? Mas o que nós vamos conversar hoje, um pouquinho, é sobre a epístola, a Carta à Igreja de Roma, Carta aos Romanos. Nós sabemos que essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, só para entender, o apóstolo Paulo, galerinha, ele não estava dentre aqueles 12 apóstolos escolhidos por Cristo durante o ministério dele aqui na Terra. Foram 3 anos de ministério, hein, galera? Não vão esquecer. Ele não estava, mas como a gente vê nas outras cartas que ele escreveu, principalmente a carta à igreja de Corinto, nós vemos que Jesus, né, e também tem esse relato nos Atos, né, no livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, nós vemos esse relato da conversão de Paulo, que ele foi chamado por Jesus Cristo de uma forma totalmente diferente da forma que os outros apóstolos foram chamados por Cristo. Certo? Então ele teve uma experiência com Deus ali na estrada de Damasco, ele ficou durante um tempo sem poder enxergar, ficou cego, e depois ele, né, graças ao bom Deus, e foi o propósito de Deus fazer com que ele ficasse cego, ele conseguiu voltar a ver, a visão foi recuperada. E aí, nós vemos que ele literalmente, ele é chamado como o apóstolo dos gentios. Ele começou a fazer as viagens missionárias. Ao todo foram 4 viagens missionárias. Então, ele começou a expandir o evangelho. E ele chegou à região que hoje a gente conhece como Espanha. Então, olha o apóstolo Paulo aí ganhando espaço nesse sentido de fazer missão ali durante o período de início da igreja primitiva. E principalmente, gente, ele alcançou os povos que até então, na concepção daquelas pessoas daquela época do 1º século praticamente, eram povos não alcançados, certo? Bom, mas a história do apóstolo Paulo vocês vão aprender em outra aula, tá? Então, o que nós vamos entender hoje, vamos estudar e tal, é referente à justificação, tá? A justificação. Bom, esse tema de justificação, gente, olha, ganhou durante muito tempo, ganhou muito, vamos dizer assim, espaço nos debates teológicos, certo? E essa questão da justificação pela fé, galera, teve um momento, teve um ápice que foi durante o século XVI. Então, só para a gente entender essa questão da justificação pela fé, nós temos um dos grandes reformadores, aquele que, na verdade, foi a pessoa que iniciou esse movimento. Mas lembrando que antes dele existiam outros, né? Haviam outros ali que já estavam com esse sentimento de reformar a igreja, não estavam concordando com o que a igreja estava se tornando, mas Martinho Lutero, ele é conhecido como aquele que engatou o movimento da reforma protestante, tá? No século XVI. Depois de Lutero, nós temos o Zwinglio na Suíça. Após o Zwinglio, nós temos o João Calvino, que é um dos nossos pais, né,
da teologia reformada. Posteriormente a ele, nós temos John Knox na Escócia. Então, só para a gente entender, esse tema de justificação, ele foi retomado pelo reformador Lutero. Então, Lutero, ele era um monge da ordem do Santo Agostinho, do Agostinho de Hipona, e ele foi professor de filosofia, de sociologia não, perdão, gente, foi professor de filosofia, foi professor de teologia, e aí, ele se deparando com um texto específico, com um versículo específico que está lá em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, ele começou a se perguntar, mas por que então que tem, né, no nosso meio essa doutrina da indulgência? Por que tem, principalmente, né, especificamente falando, tem essa doutrina da penitência? Então ele queria entender, se o justo ele vai viver pela fé, então por que a gente tem que pagar a igreja para sermos redimidos, para sermos perdoados pelos nossos pecados? E pior, por que nós temos que, depois da morte, para algumas pessoas, ficar no purgatório? Essa questão do purgatório, galera, é algo que a gente não vai ter no cristianismo reformado, né? Na igreja protestante, a gente não tem isso, tá? Não temos. Então, a doutrina do purgatório é exclusivo da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não temos isso. E Lutero começou a se perguntar referente a isso. Por que temos indulgência? Por que temos purgatório? E aí ele compôs as 95 teses, tá? Diga-se de passagem, tá? Ele não temos provas históricas para dizer que ele anexou as 95 teses, que foram questões que ele estava debatendo ali com os bispos daquela região da Alemanha. Então, não temos provas para dizer que ele anexou no castelo de Wittenberg, nas portas, melhor dizendo. Nós não temos prova histórica para dizer isso. Nós temos prova, através dos relatos históricos, da biografia dele, que ele escreveu essas 95 teses e foi falar com aquelas pessoas que estavam acima dele, os superiores, os bispos e tal. Mas, por que eu falei isso? Para dizer que a justificação pela fé, na concepção ali de Lutero, no entendimento do século XVI, estava totalmente errada, tá? Então, a justificação pela fé, estava nesse quesito, estava se perdendo, né? Porque até então, gente, para ser justificado, as pessoas deveriam pagar. Então, pagar dinheiro, dar bens à igreja, isso faria com que essas pessoas fossem justificadas. Então, naquela concepção, Lutero estava falando o seguinte, a igreja perdeu esse princípio, esse entendimento da justificação pela fé. Então, hoje a gente está vivendo uma justificação por obras. Mas essa questão que foi retomada por ele, gente, fez com que a igreja tomasse um outro caminho, a igreja fosse para um outro caminho, e nós vemos isso devido às igrejas protestantes, às igrejas herdeiras desse movimento reformado, e até mesmo as igrejas pentecostais ali no século XIX, no século XX, tá? Mas a gente vai falar sobre isso em outra aula. O texto, eu vou ler com vocês, esse texto, para que possamos entender o que está falando aí, né? Sobre o que ele fala. Eu já dei um spoiler, eu já falei que vai falar sobre justificação, tá? Mas vamos compreender um pouquinho mais acerca desse texto? Então, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, nós somos justificados não mediante as obras. Então, por isso que Lutero falou, olha, nós somos justificados pela fé. E o apóstolo Paulo, no primeiro século, ele havia falado isso.
mas a igreja perdeu a visão, ela perdeu a noção do que é ser justificado, certo? E aí, Paulo está falando o seguinte, nós somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Aqui, paz com Deus é totalmente diferente de paz de Deus, nós temos a paz com Deus. A paz com Deus é o seguinte, nós não estamos mais brigados, vamos se dizer, com Deus, nós não estamos mais separados de Deus. Por quê? Quando houve o pecado, houve uma separação. Então o homem se separou, a humanidade se separou de Deus por conta do pecado. Então com a morte de Cristo nós somos justificados, nós nos tornamos justos perante Deus através da obra de Cristo. Então nós temos paz com Deus, nós estamos reconciliados, certo? No versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, essa graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha só, nós falamos que essa parte, né, esses versículos, eles mostram os efeitos da justificação, tá? Então, para eu poder falar dos efeitos da justificação, eu vou ter que explicar o que é justificação. Justificação, galera, nada mais é do que se tornar justo. Mas nós nos tornamos justos pelas nossas obras? Não, Paulo está falando que não. Lutero foi contra ao que a igreja no século XVI, até mesmo antes, né? Porque isso foi o ápice, foi o estopim daquilo que já estava acontecendo há anos. Então a igreja falava que a justificação viria pelas obras, e não. E o apóstolo Tiago falou sobre isso. Nós somos, o apóstolo Tiago, apóstolo Paulo, eles falaram que nós somos justificados mediante ao que Jesus fez, né? E não somente esses apóstolos, mas só para citar os livros, né? As cartas onde nós vemos isso. Então nós somos justificados pelo que Jesus fez. Agora, as boas obras, elas são frutos dessa justificação. Então, se eu sou justificada, eu tenho que fazer, né, mostrar os efeitos dessa justificação, nesse sentido, tá? Os efeitos que partem de mim. Agora a gente vai entender os efeitos que vêm através dessa justificação por intermédio de Deus, tá? Então, justo é uma pessoa que não tem mais pecado. Então, Jesus, ele se fez justo. Na verdade, Jesus é o justo e o justificador. Jesus é aquele que é sem pecado, aquele que é perfeito, aquele que não tem maldade, que não tem essência do mal. Ao mesmo tempo, ele é essa pessoa justa, ele é também aquele que justifica. O justificador é aquele que torna a pessoa limpa, que torna a pessoa justa. Olha só. Que coisa linda, galera, é lindo isso, porque Jesus é aquele que nos justifica, né? E também ele é aquele que é o justo. Então, quando Deus, olha para nós, ele vê o que Jesus fez no alto da cruz. Por isso que somos justos, por isso que nós não temos que fazer algo nesse sentido para obter a justificação, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Nós somos da descendência adâmica, a descendência de Abraão, a descendência de Adão, uma descendência que é uma descendência que já tem o mal, o pecado nas suas veias. Vocês entendem isso, gente? Então, o que Jesus fez é nos tornar justo, tá? Os efeitos dessa justificação. Primeiro efeito, nós temos acesso a Deus pela fé. Então, nós podemos agora nos achegar ao trono de Deus sabendo que nós não precisamos de mediadores. Nesse sentido, a gente não precisa do pastor, a gente não precisa, por exemplo, vocês não precisam de mim, vocês não precisam dos pais de vocês. Por quê? Aonde vocês estiverem, aonde nós estivermos, nós teremos acesso à presença do Pai. Certo? Versículo 3. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança.
O segundo efeito aí, gente, seria a glorificação, né? O primeiro efeito, só para lembrar, paz com Deus. O segundo, acesso a Deus. O terceiro é a glorificação. Pensem em glorificação assim, né? Gloriar-se, melhor dizendo. Pensem nesse gloriar-se em alegrar-se, tá? Então nós nos alegramos, por quê? Porque as tribulações, elas produzem algo em nós. Então os problemas que passamos, eles produzem algo em nós. Olha só. E esses problemas, gente, eles produzem o quê? Nós temos a ordem aí. A tribulação dos problemas, eles produzem a perseverança. A gente sempre vai continuar porque a gente tem a certeza de que Deus estará conosco, de que aquela obra que ele fez no alto da cruz não foi qualquer coisa, certo? Aquela obra fez com que a gente se tornasse justos. Fez com que todo o nosso pecado, nesse momento, quando Deus olha para nós, ele não vai mostrar realmente quem somos, porque nós temos uma outra identidade com Cristo. Nós temos a identidade, que é a identidade de filhos. Nós somos cordeiros dos céus, certo? Então, a tribulação, ela produz a perseverança. A perseverança, aquilo, né? A gente fala que é você sempre continuar, é você nunca desistir. Automaticamente a perseverança, ela produz o quê? A experiência. Então a gente vai ajudar o outro que às vezes está passando por algum problema. Então, um exemplo. Você lá com seus colegas, com seus amiguinhos, tá passando por um problema, não sei, vamos dizer assim que você não foi bem numa prova. Você tá triste, é uma tribulação nesse sentido. Mas você vai ter o quê? A perseverança. Eu não fui bem nessa prova, mas na outra eu vou continuar. Né? Na outra eu vou talvez conseguir ter uma nota boa. Então isso é perseverança, é você nunca desistir. E aí aquela pessoa, ou aquele amiguinho que tirou uma nota ruim na outra disciplina, vamos dizer, ou com uma outra professora ou professor, você vai ver a situação dele e vai falar assim: olha, meu amigo, continua, não desiste não, porque na outra prova, quem saiba você consiga tirar uma nota boa. Então, essa é a experiência, é você ajudar o próximo, porque você já passou por isso. A experiência, ela produz a esperança, certo? Porque, já que eu tô ajudando o outro, eu sei, né, o que eu passei, então eu tenho a convicção, eu tenho a certeza de que algo vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Então, gente, é isso que consiste. Nós vemos isso no versículo 5. Ora, a esperança não se confunde, é a certeza. Não é assim, talvez vá acontecer. Não, vai acontecer. Vai acontecer. Eu não tirei uma nota boa na disciplina de matemática, mas eu vou me esforçar, certo? Eu vou estudar. Eu vou estudar porque eu sei que na próxima prova eu vou tirar uma nota boa. Mas quem que dá essa esperança? Quem que coloca essa certeza no nosso coração? Ora, a esperança não confunde. Versículo 5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi ortogado, que nos foi dado. Então, essa esperança, ela não se confunde, porque não é uma esperança que vem de nós. Não, essa esperança vem de Deus. É Deus que coloca isso em nós através do Espírito Santo. Olha que lindo, olha que lindo. Então, gente, pensando nesse sentido da justificação, nós temos essa certeza de que Deus nos justificou através de Jesus Cristo, porque Ele mesmo coloca essa certeza no nosso coração, turma. É Ele que coloca. Então, a gente vê desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos a história da redenção. Nós vemos o que Deus preparou ao seu povo, aos seus escolhidos, aos seus eleitos, desde Gênesis a Apocalipse. Então,
principalmente ali em Gênesis 3:14, nós vemos que mesmo depois da queda, Deus promete que levantaria um justificador. Olha só, tá? Então, gente, nós vemos isso, nós vemos que por nós mesmos a gente não consegue se tornar justos, tá? Então, só para lembrar uma coisa, o salário do pecado, ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos nós somos pecadores, todos nós, todos. Mas, o que acontece? Através da obra de Cristo, nós nos tornamos justos, gente. E não tem coisa melhor, tá? Então, todos nós pecamos, não há nenhum justo sequer. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma, aos romanos, estava tendo uma contenda, uma discussão ali entre os gentios e entre os judeus, né? Os judeus que se converteram ao cristianismo, tá? Só para vocês entenderem. Eles estavam discutindo, porque, olha, não, os judeus, nós nos tornamos justos pela lei, né? Se cumprirmos as leis dos profetas e as leis de Moisés, no caso. E os gentios, eles não tinham esse cuidado com a lei, porque não vieram dessa matriz judaica, não vieram dessa forma de viver a vida como os judeus vieram. Então, estava tendo ali um debate, né? Esse debate, gente, era um debate praticamente teológico. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, falando nesse sentido tanto da justificação, que não é por obras, não é por você cumprir ou não nesse sentido os 10 mandamentos. Não, a justificação vem pela obra de Jesus Cristo, vem por Jesus. E através dessa justificação, a gente vai fazer o quê? Vai andar na lei, a gente vai, no caso, cumprir as leis, nós vamos ter os frutos do Espírito, né? Os frutos ali de Gálatas 5, se não me falha a memória. Mas tudo isso não é por nós, como está lá no versículo 5, por intermédio de Deus. Ele derrama o Espírito em nós. Certo, gente? Então, para terminar, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, tá? E olha só, somente acreditando na obra salvífica, nós seremos, como posso dizer aqui, gente? Nós seremos perdoados. Porque assim, se a gente não acreditar no que Cristo fez, porque uma coisa é você falar, eu acredito, Jesus realmente nasceu. Tá, Jesus realmente viveu aqui na Terra, mas outra coisa é você acreditar na obra que ele faz. É acreditar em tudo isso que o apóstolo Paulo, tá branco, né? É a claridade. Acreditar em tudo isso que o apóstolo Paulo escreveu nesse sentido aqui, desse texto que estamos lendo, tá bom? É você acreditar que nós somos justificados pela fé, que a gente não pode fazer nada para ganhar a salvação, tá? Então, não adianta apenas crer no sentido, eu creio na existência dele. Você precisa crer em Jesus Cristo no sentido mais profundo. Você crê que ele nos justifica, você precisa crer que ele nos redime, que ele nos reconcilia com Deus Pai. Então, gente, não é somente acreditar por acreditar. Nós temos que acreditar entendendo a obra dele. Entendendo que esse amor por nós é um amor tão grande, mas tão grande, que ele, ao mesmo tempo sendo justo, ele se fez justificador por nós, tá? Ao mesmo tempo sendo Deus, ele saiu de todo o esplendor da glória, né, eterna, ele desceu à terra e se fez homem e habitou entre nós por amor, tá, gente? Então, só para terminar essa parte da explicação dos versículos, eu quero ler para vocês, 3 perguntas do
catecismo infantil. O que Cristo realizou no pacto da graça? Pergunta 46. O que Cristo realizou no pacto da graça? Pensem aí. Bom, vou responder, galera. Ele guardou toda a lei em um lugar... ele guardou toda a lei em lugar do seu povo e sofreu o castigo divino que os seus pecados mereciam. Olha só, então Jesus, ele sofreu, ele guardou, toda a lei, ele foi justo, ele era justo, e ele sofreu o castigo divino. Deus, vamos dizer aqui que Deus agradou em moê-lo. A gente vê isso na Bíblia. Deus agradou em fazê-lo perecer, porque era para nós estarmos ali, tá? Então, ele sofreu o castigo divino que os pecados nossos mereciam, tá? Pergunta 2, no caso, o número dela é o número 51. O que é justificação? Olha só, o que é justificação? Depois dessa aula, dessa explicação, o que é justificação? Bom, vou responder. Justificação é o ato de Deus perdoar os nossos pecados e de considerá-los perfeitos, como se nunca tivessem pecado. Nós vemos isso em Romanos 5, como a gente leu, 1, 2 e 9. E em toda a Bíblia também, né? Vamos dizer assim também, mais especificamente nesses versículos, tá? Então, nós somos justos através do que Cristo fez. Então, justificação é um ato de Deus, é um ato divino, tá? Justificação é um ato divino, não é um ato humano. E ao ponto de perdoar os nossos pecados como se eles nunca tivessem existido, mas eles existem, eles são reais. Mas o que Jesus fez foi pegar esses nossos pecados para ele, e ele pereceu, ele morreu em nosso lugar, tá? Para que hoje Deus olhasse para nós e visse, né, o resplandecer de Cristo em nós pela obra do próprio Cristo. Pergunta 3, mas é a pergunta 58 aí no Catecismo Infantil. O que é a fé em Jesus Cristo? Vamos lá. Fé em Jesus Cristo é a confiança que alguém deposita nele para ser salvo. Nós vemos isso em Hebreus 11:1, tá? Hebreus 11:1. Deixa eu ler aqui com vocês, Hebreus. Peraí. Ai, perdão, gente. Tô em primeiro. Estava em Hebreus 1:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza. Nós temos essa certeza porque o Espírito Santo está derramado em nossos corações, se derramou em nossos corações. Então, nós temos a convicção de fatos que não se veem, tá? Então, lembrando dessa questão aí de Hebreus 11 e tal, a galeria dos heróis da fé, como que eles eram salvos, né? O pessoal do Antigo Testamento, como eles eram salvos? Eles eram salvos porque eles sabiam em quem eles estavam crendo. Eles confiavam em Deus. Por fim, uma atividade sistemática para a sistematização do ensino. Vocês vão na carta aos Hebreus, vão no capítulo 11 e vão nos versículos de 1 a 40, vocês vão fazer um círculo nas palavras que tem fé. Então, por exemplo, Hebreus 11:1. Ora, a fé, aí eu já circulo. Então, vocês vão lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, vão pegar todas as palavras que tem fé, certo? E depois, vocês vão identificar quantas vezes essas palavras apareceram nesse capítulo, tá? Beleza? Então, para memorização, é aquele versículo da aula passada. Foi até a aula que eu dei, que está lá em Atos 1:8. Espero que vocês já estejam meio caminho andados aí na memorização desse versículo, tá? Mas recebereis
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até os confins da terra, tá? Então, esse versículo para memorização. Beleza, gente? Então, é o seguinte, nós temos a certeza, a convicção de que somos justos, porque nós temos o próprio Espírito Santo derramado em nossos corações, e ele nos ajuda a perseverar, ele nos ajuda a continuar nessa caminhada até chegarmos na glorificação. Então, aquele quadro que eu gosto sempre de falar com vocês, né? Nós temos a criação em Gênesis 1, a queda em Gênesis 3, a redenção, nós vemos especificamente na vida de Jesus Cristo, no caso, nos livros que falam sobre a vida dele, e nós temos a consumação, tá? Ou a glorificação, também nesse sentido, são sinônimos. E nós vamos viver uma vida futura com Cristo, como está lá em Apocalipse, tá? Um novo céu e uma nova terra. Gente, por hoje é só. Um grande beijo no coração de vocês, na testa, no rosto. Não vejo a hora de estar junto com vocês aí, pra gente orar, pra gente aprender mais um pouco sobre o que Deus tem pra nós, tá bom? Mas enquanto essa situação não passa, não termina, nós temos a confiança, olha só, a certeza, né? Nós temos a esperança de que passaremos por este momento. Então, enquanto essa situação não passar, nós nos vemos de forma remota, nós nos vemos por esse meio de comunicação, tá bom? Então, eu vou terminar com uma oração. Deus, nós te glorificamos, te louvamos porque nós temos essa certeza de que não estamos só, nós temos essa certeza de que somos justos perante ti pela obra de Jesus Cristo. Essa certeza vem por intermédio do Espírito Santo que habita em nossos corações. Obrigada porque nós somos justos não pelas obras que fazemos, não pelas leis que cumprimos, mas somos justos porque nós reconhecemos o que Cristo fez por nós, né? Nós somos justos porque Cristo morreu em nosso lugar. E temos essa certeza porque reconhecemos o que Jesus fez por nós. Muito obrigada, Pai. Sê com as nossas vidas, continue nos abençoando e nos guardando para o louvor da tua honra e da tua glória. Amém. Amém, turminha. Até daqui 15 dias. Tchau. Eu tô com controle, gente, aí já viu, né? Eu apertei e foi do outro lado, agora acho que vai. Tchau, turma!